Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Estamos perdendo solos agricultáveis. O mês de abril é um mês de muita movimentação pela defesa ambiental, pela conservação. 15 de abril é o dia em que comemoramos e lembramos da conservação dos solos. Uma discussão que é urgente quando vemos todo o mundo perdendo anualmente solos agricultáveis. Solos que são perdidos pelo aquecimento global, por efeito estufa, falta de nutrientes, mudanças climáticas extremas e envenenamento. No Brasil, dos seus mais de 500 solos, apenas 29,6% tem boa potencialidade de desenvolvimento agrícola. Estamos perdendo solos agricultáveis. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Eu convido a você seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube ou onde quer que você esteja nos ouvindo. Toda semana tem Cantos do Sabiá, toda semana tem comida de verdade, toda semana tem agroecologia. Então, segue a gente aí e não perca nenhum debate. O futuro de nossos solos precisa ser conservação, ou então não teremos futuro. Por isso que hoje procuramos caminhos agroecológicos para conservar, restaurar e por terras agricultáveis. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é alguém que já participou da nossa mesa várias vezes. E hoje vem para mais uma participação, Raimundo Bertino. Ele que é consultor agroflorestal, geógrafo, professor. Ele é técnico em agropecuária, especialista em agricultura orgânica e mestre em extensão rural. Raimundo, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Fala, João, meu parceiro. Cara, é sempre um prazer estar com você aqui. Desde já agradecer pelo convite e estou à disposição para que a gente possa conversar sempre que você me convidar. Estarei aqui à disposição para a gente bater esse papo legal. É um prazer ter você com a gente aqui, viu, Raimundo? Sempre bom conversar com você. E olha, Raimundo, 15 de abril é o dia que a gente lembra da conservação dos solos. Uma data que reflete a agricultura, mas também a conservação do meio ambiente, né? João, pode ter certeza que o prazer é meu de estar aqui com você mais uma vez, meu camarada. E aí, falando sobre essa questão da conservação do solo, que é um bem natural muito importante para toda a vida do planeta. E aí esse dia 15 de abril, ele é celebrado, né, como um Dia Internacional de Conservação do Solo. E ele foi instituído pelo MAPA, certo? E foi no ano de 1989, justamente para que a gente possa promover e destacar a importância de várias práticas de cuidado com a conservação, né, da saúde do solo nas cidades do nosso país. Então, como eu sempre falo para você e quando tu conversa com alguns colegas, de que o solo ele é extremamente importante, né? Porque sem solos não tem florestas, sem florestas não tem alimentos e sem alimento não tem vida. Então o solo ele mantém a vida no planeta, a micro e a macrofauna. Então a gente entende que o solo ele é extremamente importante para que a gente consiga ter vida no planeta. E esse dia ele é importante porque a gente vai aprofundar esse debate, né, sobre a importância do solo e como a gente pode conservá-lo, né? Esse é algo que a gente vem debatendo, inclusive nas escolas, nas associações, por onde a gente passa, a gente tem esse entendimento que o solo ele é algo extremamente importante para a gente. E como a gente trabalha com agroecologia, nessa forma de produzir alimentos sem agredir o meio ambiente, a gente tem o solo como um ser vivo e que é algo que precisa ser cuidado e conservado para que a gente mantenha esses solos férteis e vivos, né? E olha, Raimundo, é sempre um prazer ter você com a gente aqui, viu? Muito bem-vindo mais uma vez. E Raimundo, 15 de abril é o dia que a gente lembra da conservação dos solos, né? Uma data que reflete a agricultura, mas também a conservação do meio ambiente, né? Então, João, essa pergunta que você faz é muito importante. A gente tem trabalhado
na agroecologia e dos sistemas agroflorestais, e traz uma perspectiva da conservação, porque a gente está utilizando solos de forma consciente e utilizando algumas práticas de conservar o solo. A gente tem, por exemplo, a barragem base zero, é uma forma de conservação. O plantio em curva de nível também é uma das práticas de conservação ambiental. Então, a gente usa terra de forma consciente e produz alimentos. A gente tem, por exemplo, o sistema agroflorestais que a gente consegue, inclusive, melhorar e até mesmo restaurar solos que estavam exauridos ou que passou por um processo muito grande antrópico. E a gente tem também falado sobre essa questão da preservação, que isso é uma questão mais ligada para as unidades de conservação, de preservação ambiental. Que aí, quando fala em preservar, é algo que é intocável, ou pelo menos não pode ter uso agrícola, ou essa questão da produção de alimentos, criação de animal, enfim. Então, algo que não pode mexer quando a gente fala em preservação. E aí, João, é possível realmente você produzir alimentos, né, conciliar a conservação ambiental do solo e das florestas e produzir alimentos. Isso aí é possível em qualquer bioma do mundo. Em qualquer região do mundo a gente consegue produzir alimentos a partir da reprodução da natureza, que são os sistemas agroflorestais. E aí o solo ele precisa realmente de floresta para que a gente possa até mesmo restaurar solos que estão degradados. E se é necessário conservar, se liga nesses dados. O levantamento do mapa de potencialidade agrícola natural das terras do Brasil em 2022 apontou que dos mais de 500 solos brasileiros, apenas 29,6% tinham uma boa potencialidade de desenvolvimento agrícola. E desses, só 2,3% se encaixam nesse que eles chamam de muito boa potencialidade, né? Raimundo, o que isso diz sobre a nossa gestão do solo brasileiro? João, esse dado que você traz aí para a gente é até preocupante, porque a gente percebe que não tem, na verdade, uma gestão de solo no nosso país. Até tem uma certa quantidade ou de variedade de solos, mas que a grande maioria são impróprios para uso agrícola, né? E aí eles exigiriam ações significativas e intensiva para tornar o solo adequado, né, para esse plantio. Porque a gente percebe que tem grande parte do solo brasileiro ele tem uma grande declividade e são solos rasos, né, que por lei não poderia ser utilizado para plantio, principalmente de monocultivo, né? E aí a gente percebe que o Brasil a gente tem perdido muitas florestas e esses solos eles se degrada muito rápido, além de ter uma agricultura muito agressiva, né, com o solo, já que tem uma metodologia ou técnicas que eles não adubam o solo, eles adubam a planta, ou seja, eles não querem saber do solo, se está bom, se está ruim, eles fazem alguns cálculos e todos os insumos eles são para tirar o maior proveito daquele lugar ali. Então, rapidamente, eles abandonam aquela área e vão para outras áreas. E aí estão chegando, inclusive, em outros lugares, por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, que estão destruindo toda a floresta. Então, isso aí, de fato, é algo que preocupa a gente, que os solos eles deveriam ser mais conservados, mais preservados, e ter uma restauração já do que foi degradado e não degradar mais o solo ainda, né? Então a gente preocupa com essa informação que você traz. Mas é mais do que um problema nosso, do Brasil, né? A ONU levanta que por ano os solos agricultáveis de todo o mundo se degradam numa taxa de 0,1%. Parece pouco, né? Mas eu volto à questão da preservação. O que dá para fazer, Raimundo? Mais do que manter, mais do que preservar, para a gente conservar os nossos solos. Tem alguma saída? De fato, essa perca de solo ela não é só no Brasil, porque outros países também adotam a mesma lógica de produção e de degradação ambiental do solo. Então, você tem
uma grande perca de solos no mundo inteiro. E aí, com relação a isso, João, tem um dado bem recente, 2024, que o mundo inteiro perdeu 15 milhões de quilômetros, certo? De solo. Então, isso é algo alarmante. Então, nós temos 15 milhões de quilômetros de solo degradado no mundo inteiro. E a FAO ela também confirma, né, nesse domínio de 2024, que são aproximadamente 33% de solos do planeta, né, no mundo inteiro, que está altamente degradado. E aí confirma que eles continuam ou se tornaram impróprios para o cultivo de alimentos. E aí muitas vezes causado exatamente pela essa degradação ambiental, né, e aparentemente a erosão do solo, ela é a que mais degrada. Então, assim, essa erosão é causada por falta de árvores, de plantas. E aí, como você pergunta, João, o que fazer? O que fazer é plantar floresta, é plantar árvores, né, pessoal? Então, a gente tem que entender que, dependente do que você seja, doutor, seja advogado, seja político, seja o que você for, você tem que ter esse compromisso com o meio ambiente. E aí o solo, ele realmente está pedindo socorro para todos nós que vivemos no planeta. Então, é importante que a gente mantenha essa floresta para que a gente consiga conter essa perca de solo que cada vez mais está aumentando no mundo inteiro. Isso, a grande maioria é em função da agricultura. Não só da agricultura, mas também da criação animal, né? Então, a pecuária degrada muito também os solos e desmata floresta para criar boi. Então, isso a gente vê que não é sustentável, que isso não é correto e que isso aí vai cada vez mais degradar os solos no mundo inteiro. E esse 0,1% que eu falei, que parece tão pouco, já dá para ser sentido, Raimundo. O que é que um desgaste de solo, um solo que não dá para mexer mais, para agricultar, deixa pra gente? A gente já tem isso no Brasil, né, Raimundo? Solos que são pobres demais para produzir, né? Então, João, essa degradação ambiental ela vai perdendo cada vez mais solo, né? E aí, nessas áreas onde não tem solo, se inicia um processo de desertificação. O Brasil tem várias áreas susceptíveis à desertificação. E pior ainda, né, alguns estudos climáticos dizem que o Brasil passou a ter áreas áridas, né? A gente tinha só áreas semiáridas. Por exemplo, no Nordeste a gente tinha semiárido, e agora a gente tem uma área mais ou menos que ocupa 282 mil quilômetros quadrados de áreas áridas no Brasil. Esses estados que estão aí com essas áreas aí, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Piauí, né? Então essas áreas superam mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, para você ter noção. Essa degradação ambiental é tão perigosa para nós. Então, algo que não existia, e a partir dessa degradação no Brasil, hoje nós temos regiões que são consideradas áridas. Pensar no solo, minha gente, é literalmente pensar na terra. Mas não na terra, o barro debaixo do nosso pé, né? É pensar na terra como um todo, meio ambiente, biodiversidade, animais, fauna e flora. É pensar também na própria humanidade, viu? Que não está destacada da natureza, não. A gente faz parte disso. E é preciso preservar. Não, é preciso conservar. Então, hoje falamos da conservação dos solos. Mas fica aí, viu? A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no programa enquanto você pensa em como conservar o solo, mas volta já com mais um pouco desse papo aqui com o professor Raimundo Bertino. Fica aí, a gente volta já. Está no ar o Convivendo no Semiárido. Você sabia que quase 13% do nosso semiárido já está em processo de desertificação? Pois é, são 126 mil quilômetros quadrados que estão no caminho de virar deserto. Para se ter uma ideia, isso é como somar as áreas de Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em Alagoas, a situação é ainda mais crítica.
quase 33% do território está em desertificação. No Ceará, já são 5%. Parece pouco, mas se a gente não cuidar, a terra vai ficando cada vez mais improdutiva e quem vive dela sofre. Muitas dessas consequências vêm do uso errado da terra: desmatamento, queimadas, plantação sem planejamento e até o uso incorreto da água. Tudo isso desgasta o solo, que vai perdendo nutrientes e acaba deixando a terra rasa. Mas olha só, a gente pode pensar numa solução juntos. Práticas simples, como cuidar da vegetação nativa, rodar os cultivos e manejar bem a água, podem trazer nossa terra de volta à vida, produzindo sem perder a qualidade do solo. As organizações que fazem parte da ASA têm contribuído no combate à desertificação a partir de iniciativas como os sistemas agroflorestais, os SAFs, a produção de mudas para reflorestamento e a cultura do estoque, água de chuva para beber, cozinhar e produzir. Quer saber mais sobre como combater a desertificação? No site da ASA Brasil, você encontra textos com diversas abordagens sobre esse assunto. Acesse asabrasil.org.br ou confira nossas redes sociais, @articulação semiárido. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. E estamos de volta! A gente segue aqui conversando com o Raimundo Bertino. Hoje, nosso assunto é perdendo solos agricultáveis. E Raimundo, a gente vinha falando de maneiras de conservar, de proteger o solo, né? Proteger nossas florestas. Aí eu te pergunto, a agroecologia parece oferecer esses caminhos também, né, Raimundo? Como é que funciona essa relação? A agroecologia, ou as práticas agroecológicas, ela tem esse papel de restaurar essas áreas que estão degradadas, mas também de conservar esse solo e as matas. Então, como tem uma relação muito forte floresta e solo, solo e floresta e produção de alimento, então a agroecologia ela garante que essas áreas elas sejam recuperadas ou restauradas a partir de práticas de conservação. E a agroecologia não tem nenhuma dúvida, uma ciência, é um modo de vida que pode, de fato, cada vez mais desenvolver outras técnicas baseadas nas técnicas ou no conhecimento tradicional que podem, de fato, contribuir para que a gente diminua esses impactos que está sendo imposto pela agricultura hegemônica no Brasil. E a gente olha para essa perspectiva global, né, do solo, mas vê que aqui, localmente, a gente sabe que quem mais é afetado é o povo do semiárido. E aí eu te pergunto, pensar em convivência com o semiárido também é pensar em solo, Raimundo? A gente vem debatendo bastante, João, sobre essa questão da mitigação, né? Como fazer, qual estratégia usar. Então, a agroecologia, ela é uma das estratégias que a gente tem adotado e, inclusive, temos conseguido muito sucesso com relação a isso. E aí está dentro da convivência do semiárido, ela é mais ampla, mas que realmente é necessária. Então, quando a gente fala em convivência com o semiárido, é a gente aprender a conviver com essa região. E aí, as tecnologias sociais é essencial para que a gente possa conviver com esse semiárido, com essa região. O conhecimento das pessoas que precisam estar atrelado, por exemplo, essa questão do período de chuva, saber que estamos em uma emergência climática e que essas tecnologias podem contribuir, de fato, para essa convivência. E aí não pode ficar de fora todo o conhecimento que foi acumulado, que precisa ser compartilhado entre as famílias, os agricultores, né? E ter um fomento para as famílias também, precisa entrar numa questão mais estrutural. Então, o governo sempre fala em ações emergenciais, mas a gente também precisa de ter ações estruturais e que seja adaptada à região para que a gente possa
conviver melhor com essas mudanças que estão acontecendo no clima. E, com certeza, a convivência com o semiárido ela é essencial para que a gente consiga viver melhor, viver bem, que as famílias tenham uma busca mais próxima do bem viver. E que estratégias, aí sim a gente entra na convivência, né? Que estratégias são essas que os agricultores, as agricultoras já usam para conservar, para restaurar os solos no nosso semiárido, né? Esse povo que é o mais afetado, mas que mesmo assim continua produzindo, continua protegendo os nossos solos, Raimundo. O que é que eles fazem para conservar? João, as famílias têm feito um trabalho muito importante nessa questão da conservação do solo. E aí, uma das questões primeiro a gente precisa ver algumas tecnologias de conservação. E aí você tem várias delas que pode estar usando. Então, aqui os agricultores que trabalham mais em lugares com maior declividade, eles têm utilizado a barragem Bazero, né? Que aí pode segurar mais esse solo que desce no período de uma chuva mais intensa. Você tem alguns plantios também de curva de nível, que vai conseguir, de fato, fazer com que a água ela espalhe de forma mais uniforme e consiga infiltrar e não fazer rasgar o solo, levar o solo, carrear para dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Também essa questão da diversidade ou da agrobiodiversidade consorciada, então a gente precisa, e estão fazendo bastante, essa questão de consórcio de plantios, e também não pode deixar de falar dos sistemas agroflorestais, né, que aí você tem a cobertura do solo, você tem algumas espécies que conseguem ter raiz mais profunda para também alimentar ali o sistema de abastecimento dos lençóis freáticos. Então, você tem uma diversidade de técnicas e tecnologia que pode contribuir bastante com essa recuperação do solo e manutenção e também essa restauração. Estratégias que a gente tem que usar para a vida, para a gente preservar, não, conservar a vida, né, Raimundo? Muito bem. Olha, como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu vou trazer esse quadro que você já conhece bem, o Mete o Bico. Mete o Bico é esse quadro do podcast que todo convidado vai trazer seus pontos finais e vai meter o bico na questão. Raimundo, estamos perdendo solos agricultáveis a cada ano. Aquele 0,1% que a gente estava falando, pois é, todo ano. Manter o solo sadio é manter mata de pé, florestas originais de pé, diminuir desmatamento, crescer e florescer a agroecologia. Raimundo, é possível recuperar o que já perdemos? Mete o bico. João, acredito que é possível sim a gente recuperar grande parte do que foi perdido, né? A gente tem tecnologias, como eu falei para você, que foi citado, simples, que pode contribuir bastante, mas precisa de ter uma ação conjunta, não só os agricultores ou os movimentos, as ONGs que estão trabalhando, mas assim, o governo também chegar junto, a sociedade inteira, porque senão a gente não vai conseguir. Eu creio que a gente consegue, se a gente tiver essa ação mais de forma sincronizada com o campo e a cidade, e que a gente precisa também espalhar esse conhecimento e essas tecnologias que a gente tem trabalhado com as famílias para que a gente possa recuperar, né? Sistemas agroflorestais, plantar floresta, plantar árvores nessas nascentes aí, nessas matas ciliares, e que a gente precisa também ter um trabalho muito forte, né, com as gerações que vêm, as gerações vindouras, né? Então a gente precisa trabalhar essas jovens, crianças que estão aí na educação, nas escolas, nas comunidades, nas cidades. É importante que divulgue esse trabalho que a gente faz e também que tenha um fomento para isso. Eu creio sim que a gente consegue, de fato, recuperar tudo, talvez não, mas grande parte sim. Raimundo, é isso, meu parceiro. Muito obrigado por mais uma participação com a gente. Obrigado por tanto esclarecimento. É sempre bom conversar com você. Sempre bom esses esclarecimentos, viu? Eu agradeço por mais uma participação aqui com a gente no nosso programa.
Tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo, uma consideração final? João, agradecer o espaço e muito feliz de a gente ter conversado aí sobre esse assunto tão importante. E uma mensagem para as pessoas que nos escutam, quer dizer que a conservação do solo é a conservação ambiental. E é essencial para proteger os recursos naturais do planeta, assim garantir um futuro sustentável. A redução de desperdício, conservação dos recursos naturais, educação ambiental, práticas sustentáveis e proteção da biodiversidade. Esses são o caminho para que a gente possa manter nossa sobrevivência nesse planeta. Tá aí, minha gente, Raimundo Bertino, mais uma vez com uma participação aqui com a gente. João, obrigado pelo espaço, sempre feliz de estar conversando com você. Uma mensagem que eu tenho para as pessoas que nos escutam é que nós precisamos se sentir parte do planeta Terra e não separar homem e natureza. É importante que a gente conserve nossos recursos naturais para que a gente perpetue a espécie humana na Terra. Pessoal, conversamos com Raimundo, ele que é consultor agroflorestal, geógrafo, técnico em agropecuária. Ele é especialista em agricultura orgânica e mestre em extensão rural. Então é isso, pessoal, Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Mas olha, sabia que agora tem um jeito de você não perder nada que o Centro Sabiá está fazendo? A agroecologia é o foco. Por isso que criamos o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. Lá você vai receber todos os nossos vídeos, podcasts e jornais, o 2 Dedos de Prosa do Centro Sabiá. Não perca nada, fique por dentro. Siga o Agroecologia em Foco no seu WhatsApp. O link para participar está na descrição desse podcast. Clica lá, segue a gente e fique por dentro, porque a agroecologia é o foco. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.